Depois de uma primeira leitura do texto Portugueses Indígenas, os primeiros contatos, você que já tem familiaridade com esse tipo de conteúdo deve ter identificado que o texto contrasta modos de viver de portugueses e indígenas no início da colonização do Brasil. E deve lembrar com alguma facilidade as diferenças entre os hábitos de higiene, alimentação e vestimenta desses povos. Mas o texto não é apenas uma listagem dessas diferenças. Ele também explica as razões pelas quais os portugueses viram a necessidade de aprender com os indígenas. Mesmo para leitores experientes, uma única leitura nem sempre é suficiente para reconhecer as causas, motivações e processos de mudança. Nesse caso, a gente teria que voltar a ler o texto para estudar o que ele explica sobre o que aconteceu com os costumes dos portugueses e dos indígenas. Eles mudaram? Se mudaram, por que mudaram? Para desempacotar essas relações mais complexas, a gente vai reler o texto, dessa vez com um lápis na mão, fazendo anotações e destacando palavras e ideias que ajudem a responder essas questões. Dessa forma, a gente vai compreender com maior profundidade não só o que aconteceu, mas também a forma pela qual o texto apresenta essas e outras informações. Para fazer essa releitura, vamos reformatar o texto. Pronto. É o mesmo texto do livro, mas com essa divisão podemos separar bem cada uma das ideias. De quebra, a gente ainda ganha um espaço em branco para fazer anotações e rabiscos que vão fazer parte do nosso estudo. Vamos ver então. Vamos começar pelo começo. Desde que se encontraram pela primeira vez, portugueses e indígenas perceberam que tinham costumes muito diferentes. Qual é a primeira informação que o texto nos dá? O que ele explica logo de saída? Que tanto os portugueses quanto os indígenas se deram conta de que tinham costumes, ou seja, comportamentos, hábitos, modos de viver muito diferentes. Dentre essas palavras, qual deixa claro que se deram conta? Perceberam, do verbo perceber, que quer dizer ver, notar, reparar, entender. De volta ao texto. Quem percebeu o quê? Os portugueses e os indígenas notaram, entenderam e compreenderam que tinham costumes diferentes. Continuando no texto, temos aqui a expressão por exemplo. Isso quer dizer justamente que o texto apresenta exemplos dos costumes diferentes que existiam entre esses personagens históricos. Por exemplo, os indígenas tomavam banho todos os dias, enquanto os portugueses raramente se banhavam. Os indígenas não usavam roupas, enquanto os portugueses viviam vestidos demais para o clima que encontraram aqui. Os portugueses comiam carnes e peixes secos e salgados, enquanto os indígenas consumiam vários tipos de frutas, raízes e peixes frescos. Quantos exemplos temos aqui? 3. O que está sendo comparado no primeiro? A frequência do hábito do banho, que tem a ver com a higiene pessoal. O segundo exemplo compara as formas de vestir e sua relação com o clima. O terceiro, por fim, é um exemplo sobre diferenças na alimentação. Aqui podemos anotar que esse trecho do texto compara costumes. Agora, qual é a palavra que se repete no texto e que ajuda a estabelecer a comparação entre os costumes dos indígenas e dos portugueses? É a palavra enquanto, que é muito útil para fazer comparações. Aos poucos, indígenas e portugueses foram absorvendo os costumes uns dos outros. Que informações são importantes nessas linhas? O que foi que aconteceu com os portugueses e os indígenas? Eles mudaram? Como eles mudaram? O que indica esse aos poucos? Com o tempo. Então, como podemos explicar melhor esse acontecimento? O que aconteceu com o tempo? Com o tempo, indígenas e portugueses foram mudando, adotaram os costumes uns dos outros. E qual palavra é usada no texto para dizer que esses personagens adotaram ou foram aprendendo uns dos outros? É a palavra absorvendo. Absorvendo significa que eles foram se apropriando dos costumes uns dos outros. Agora, quais os costumes que foram absorvidos? E por quê? Essas respostas estão nesse trecho? Ainda não temos essas respostas. Então precisamos manter as perguntas em aberto enquanto seguimos na leitura. O aprendizado com os indígenas. Os portugueses aprenderam muitos costumes indígenas para se adaptar ao local e explorar as terras em busca de riquezas, como madeira e ouro. O que temos nestas linhas? Já responde a nossa pergunta? Achamos a resposta. Eis aqui a motivação dos portugueses para aprender dos indígenas, se adaptar e explorar as terras. Mas vejam que até aqui não é informada a motivação dos indígenas, só dos portugueses.
Continuemos. Eles utilizavam as canoas indígenas para explorar os rios e aprenderam a manejar o arco e flecha para pescar e o tacape para caçar. Quem são eles? Os portugueses. O que aconteceu com eles? Aprenderam a usar ferramentas indígenas. Canoas para explorar os rios. Arco e flecha para pescar. Tacape para caçar. Reparem como a palavra para ajuda a indicar os motivos de cada uma das escolhas que ajudaram os portugueses a se virar nessas terras. O que mais aprenderam e para quê? Os portugueses começaram a cultivar e a consumir alimentos da culinária indígena, como o milho, a mandioca e o amendoim. Além disso, usavam plantas locais para curar doenças e ferimentos. Eles aprenderam quais alimentos e remédios locais poderiam usar. E o que mais? O calor fez com que os portugueses deixassem de usar casacos pesados e meias e preferissem roupas de algodão. Eles aprenderam a se vestir melhor para o clima. As noites muito quentes também levavam muitos portugueses a adotar as redes para dormir. Eram menos quentes durante a noite e evitavam o contato com animais rasteiros. Eles começaram a usar redes para dormir. E por quê? Qual a razão que os levou a fazer isso? Foi calor e também a presença de animais rasteiros. Vamos analisar agora como o texto funciona como um todo. Qual é a função de cada uma das partes do texto? A primeira parte compara a diferença nos hábitos entre os dois grupos e explica que, com o convívio e o passar do tempo, uns foram se apropriando dos costumes dos outros. E a segunda parte do texto? Ela explica os aprendizados dos portugueses com os indígenas. Mas o que não aprendemos em nenhuma das duas partes? Sim, nenhum texto é capaz de explicar tudo. Ele representa um pequeno recorte da realidade. Então é importante sempre se perguntar: qual pergunta nossa não foi respondida? No caso desse texto, repare que ficamos sem saber de uma coisa importante. O que os indígenas aprenderam com os portugueses? Essa informação não aparece no texto, mesmo que tenha sido mencionada. É importante ter consciência disso para usar eventuais dúvidas dos alunos a seu favor para criar curiosidade e trazer outras referências. Mas vamos retomar o que aprendemos com o texto e, mais importante, como aprendemos. Lembrando que fomos destacando palavras e expressões que são essenciais para estabelecer relações entre os conteúdos apresentados. Quais foram as palavras-chave que nos ajudaram nesse texto? A palavra perceberam, que poderia ser trocada por entenderam ou repararam. A expressão, por exemplo, que anuncia que o texto vai apresentar um ou mais exemplos. Enquanto, que ajuda a estabelecer a comparação entre dois grupos. Eles, que remete aos personagens do parágrafo anterior. Aos poucos, mostra que essa mudança não é um evento imediato. Absorvendo, que quer dizer se apropriando, pegando para eles. E por último, temos a repetição da expressão para, que indica a finalidade de cada uma das escolhas feitas pelos colonos. Cada palavra selecionada para compor o texto tem uma função, e é essencial entender essa função para compreender e comunicar as relações entre os conteúdos estudados. Por um lado, a releitura, comentário e anotação desse texto em sala de aula vai ajudar as crianças a pensar nos acontecimentos que se sucedem após os primeiros contatos entre portugueses e indígenas, a comparar as características dos modos de vida desses dois grupos e identificar as relações de finalidade que ajudam a explicar por que os portugueses adotaram costumes indígenas. Por outro lado, elas terão a oportunidade de reparar nas palavras e expressões usadas para explicar essas características e relações. Quanto mais você, como professora, se preparar para conhecer a fundo os textos que você apresenta para os seus alunos, mais fácil será ajudar eles a se apropriar desse olhar para a linguagem como uma ferramenta para aprender.